Olá, exploradores do desconhecido, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história que desafia a fronteira entre a vida e a morte. Um caso real que parece saído de um filme de terror. Imaginem o pânico de acordar e perceber que vocês estão presos num escuro absoluto, 6 palmos abaixo da terra. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Mateus. Peguem o vosso fone de ouvido, apaguem as luzes e venham comigo desvendar a história do homem que acordou dentro do próprio caixão. Estamos no interior de Angola, no ano de 1992. O país enfrentava um surto devastador de cólera. A doença se espalhava rapidamente, e a morte era uma visitante constante nas aldeias. O medo era palpável no ar. Para evitar uma contaminação ainda maior, os protocolos eram rígidos e rápidos. Os corpos das vítimas eram enterrados quase imediatamente, muitas vezes em valas comuns, com cerimônias apressadas, ou na maioria das vezes, sem nenhuma. Era uma época de dor, de perdas rápidas e de despedidas silenciosas. O cheiro da morte e do desinfetante pairava sobre as comunidades. Neste cenário caótico, vivia Mateus, um homem de 46 anos, uma figura conhecida na sua pequena comunidade. Como tantos outros, ele foi diagnosticado com cólera. O seu estado de saúde deteriorou-se vertiginosamente. Em poucas horas, a febre alta, a desidratação severa e a fraqueza extrema tomaram conta do seu corpo. A equipe médica local, sobrecarregada e com recursos limitados, fez o que pôde. Mas inevitavelmente, declararam Mateus morto. O atestado de óbito foi assinado. E a família, devastada pela dor, mas resignada com a crueldade da epidemia, preparou-se para o enterro. Não havia tempo para um luto prolongado. O corpo de Mateus foi colocado num caixão simples de madeira e levado para o cemitério local, onde foi enterrado ao lado de dezenas de outras vítimas da cólera. Para todos, a história de Mateus havia chegado ao fim, mas na verdade ela estava apenas começando. Passaram-se 3 longos dias. A vida no vilarejo tentava seguir o seu curso, apesar da tristeza constante. No cemitério, 2 coveiros faziam a sua ronda habitual, verificando os túmulos recém-cavados. O sol da tarde castigava a terra seca. De repente, um som abafado quebrou o silêncio do lugar. Um toque, que parecia vir de debaixo da terra. Eles se entreolharam, confusos. Poderia ser um animal, o som do solo se assentando. Ignoraram, pensando ser fruto da imaginação, talvez o cansaço ou o calor abrigar-lhes uma pé. Continuaram o seu trabalho, mas o som voltou, desta vez mais insistente, mais desesperado. Toc. O medo inicial deu lugar a uma urgência assustada. Eles correram para buscar ferramentas e outros homens da aldeia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Há alguém vivo no cemitério. Uma pequena multidão se formou, dividida entre o ceticismo e o pavor. Com pás e enxadas, começaram a cavar freneticamente. A cada pá de terra removida, a expectativa aumentava. O som das batidas ficava cada vez mais claro, confirmando que aquilo não era uma ilusão. Finalmente, a pá atingiu a madeira do caixão. O som de dentro parou por um instante, como se a pessoa lá dentro estivesse ouvindo. Com as mãos trêmulas, os homens forçaram a tampa. E então, todos prenderam a respiração. Lá dentro, deitado, estava Mateus. Os seus olhos piscaram contra a luz do sol, que ele não via há 3 dias. Ele estava terrivelmente pálido, com a pele seca e os lábios rachados, visivelmente desidratado e fraco. Mas estava vivo, estava consciente. O choque tomou conta de todos. Gritos de espanto e exclamações de incredulidade ecoaram pelo cemitério. As pessoas se afastaram, como se estivessem a ver um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Mateus, que acabara de retornar do seu próprio túmulo. Ele foi cuidadosamente retirado do caixão e lavaraminô
imediatamente para o posto de saúde. O mesmo lugar onde, 3 dias antes, tinha sido declarado morto. Enquanto se recuperava, Mateus tentava descrever a sua experiência aterradora. Ele disse que as suas primeiras memórias eram de uma escuridão total e sufocante. Ele não sabia onde estava. O pânico instalou-se quando percebeu que o espaço era apertado, que não conseguia se mover. Ele gritou, mas o som mal saía da sua garganta e parecia não ir a lugar nenhum. Ele conseguia ouvir vozes distantes, como se estivessem do outro lado de uma parede grossa, e via flechas de luz piscando por entre frestas que ele não conseguia identificar. Seriam as lanternas dos coveiros, as frestas na madeira do caixão. Ele não sabia, só sabia que estava preso e que o ar estava a acabar. Foi o instinto de sobrevivência que o fez começar a bater, usando as poucas forças que lhe restavam. O caso tornou-se um escândalo local e uma maravilha médica. Como isso pôde acontecer? O hospital confirmou o inacreditável. Mateus havia sido de fato declarado clinicamente morto. O diagnóstico baseou-se na ausência de pulso, respiração e outros sinais vitais detectáveis, com os equipamentos disponíveis na época. Especialmente num cenário de crise como aquele, os médicos teorizaram que ele poderia ter entrado num estado de catalepsia, uma condição rara, onde o corpo fica rígido, a respiração e os batimentos cardíacos tornam-se quase imperceptíveis, mimetizando a morte. A cólera, com a sua desidratação extrema, poderia ter desencadeado essa condição. Mas era apenas uma teoria. E para adicionar mais uma camada de mistério a esta história, o médico que assinou o atestado de óbito de Mateus desapareceu. Uma semana após o resgate, ele simplesmente abandonou o posto, a sua casa, e nunca mais foi visto na região. Teria sido por vergonha profissional? Ou por medo de algo mais? Ninguém sabe. Mateus recuperou a saúde e viveu por mais 20 anos. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Tornou-se uma pessoa mais quieta, introspectiva. Carregava consigo o peso e a maravilha da sua experiência. E ele contava a sua versão dos fatos. Uma versão que ia muito além da catalepsia. Mateus jurava que tinha visto o outro lado. Ele descrevia não uma escuridão vazia, mas um lugar de paz, onde não sentia dor nem medo. Ele dizia ter sentido uma presença, algo ou alguém que lhe comunicou, sem palavras, que a sua jornada ainda não tinha terminado. Segundo ele, essa força o mandou de volta, dizendo que ainda não era hora. Ele sentiu como se fosse puxado de volta para o seu corpo, acordando subitamente na escuridão do caixão. Claro, poucas pessoas acreditaram na sua história sobrenatural. Para a maioria, era apenas o delírio de um homem que passou por um trauma extremo. A explicação médica, embora não conclusiva, parecia muito mais plausível. Mateus tornou-se uma lenda local, o homem que morreu 2 vezes. Mas a sua história era contada mais como um conto de cautela sobre os perigos do diagnóstico apressado do que como uma prova de vida após a morte. Ele viveu a sua segunda vida de forma simples, até o ano de 2013. Em 2013, com 66 anos, Mateus faleceu. Desta vez, de verdade, a sua morte foi tranquila, de causas naturais, cercada pela família que quase o perdeu 20 anos antes. Ele foi enterrado no mesmo cemitério, não muito longe do seu primeiro túmulo. E aqui, a história poderia ter um fim normal. Mas o universo parecia querer deixar um último ponto de exclamação. No exato momento em que o seu caixão era baixado à terra pela segunda vez, um tremor de terra leve, mas claramente perceptível, foi registrado na região, o epicentro, a poucos metros do cemitério. Foi uma coincidência bizarra, um evento natural, sem ligação aparente. Mas para aqueles que conheciam a história de Mateus, foi um sinal, um eco final da sua jornada extraordinária. E talvez por causa disso, ou por um protocolo nascido do trauma da primeira vez, uma decisão foi tomada. O seu corpo nunca foi exumado. E o caixão nunca mais
foi reaberto. A história de Mateus permanece como um fascinante quebra-cabeças. Foi um erro médico extremo? Um caso raríssimo de catalepsia? Ou será que ele realmente viajou até a fronteira final e foi mandado de volta? O desaparecimento do médico e o terremoto no seu segundo funeral são apenas coincidências estranhas que alimentam o mito? Ou são peças de algo maior que não conseguimos compreender? Deixem a vossa opinião nos comentários. O que vocês acham que realmente aconteceu com Mateus? Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se gostam de histórias misteriosas e inexplicáveis como esta, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos mergulhos no desconhecido. Até próxima!